Aleluia. Você pode sentar, amém. Que gostoso podemos adorar o Senhor, né? Feliz 2026 para quem eu não vi ainda, para quem está nos visitando hoje. Tem alguém que está nos visitando hoje? Levanta a sua mão, faz um sinal assim. Essa moça aqui da frente levantou a mão. Como é seu nome? Essa aqui levantou a mão assim. Ela estava arrumando o cabelo, então. Mas, alguém? Alguém aqui? Lia, seja muito bem-vinda. Eu já falei com ela assim, que ela chegou. Seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Mais alguém? Mais alguém? Faz um sinal, só para a gente conhecer você. Ali atrás, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Epa! Rapaz, me avisa que você colocou o negócio atrás de mim. Aleluia. Bom, todos os anos nós damos início à leitura da palavra e sempre tem algo novo para nós aprendermos. Então hoje a gente vai estar mergulhando um pouquinho em Gênesis. Vamos ver algumas coisas e, como é um culto de estudo, você tem liberdade também para fazer suas perguntas, para a gente mergulhar um pouquinho mais na palavra e compreender esse livro incrível que é o livro de Gênesis. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, abra o nosso entendimento, que saiamos desse lugar edificados, fortalecidos, para o louvor da tua glória, no nome de Jesus, Senhor. Toda semente plantada gere frutos para a glória e honra do teu nome, Senhor. Amém e amém. Amém? Você que está com caderno para anotar, você pode anotar, pode tirar foto, pode ficar à vontade para você ir acompanhando o estudo. Pode passar, por favor. Mergulhando em Gênesis, a criação de Deus como autor de tudo. Então, Gênesis, a palavra Gênesis quer dizer começo. Gênesis é começo, vem da palavra hebraica Bereshit. Bereshit que quer dizer no princípio, no começo, em um começo, né? Num português mais formal, mas traduzindo seria no começo, porque ele começa dessa forma, no princípio, ou no começo, criou Deus os céus e a terra. Então, normalmente, os livros da Bíblia, no hebraico, eles são as primeiras palavras que aparecem no livro. Como as primeiras palavras que aparecem é no começo, no princípio, então Gênesis tem esse nome, no princípio, Bereshit. Tá certo? Tudo bem até aí? Então, Gênesis, ele vai apresentar, o capítulo 1, vai apresentar Deus como o Criador de todas as coisas. Eu não sei você, mas eu já contei aqui para vocês que quando eu me converti, no século passado, sou quase que um dinossauro, né? Mas não riam não, porque tem muito dinossauro aqui dentro. Então, quando eu me converti, a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar em Gênesis de onde tinha vindo Deus. Aí eu abri a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, e, para minha surpresa, apenas dizia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a Bíblia não explica de onde veio Deus, a Bíblia não fala de onde veio Deus. Porque o Deus que servimos, é um Deus que está acima da nossa lógica, acima da nossa compreensão, acima da nossa razão. Com a nossa mente, a gente jamais poderia compreender um Deus tão grande. Gente, nós não temos nem noção de espaço, por exemplo. Se eu digo para vocês, olha, a estrela mais próxima da gente fica a 4 anos-luz daqui. Você tem noção do que seriam 4 anos-luz? Não dá para a gente ter noção. Se eu disser que a constelação mais próxima fica a 2, alguma coisa, 2,3 milhões de anos-luz. Você tem noção do que é isso? A gente não tem noção nem do espaço, quanto mais do Criador. Não dá para a gente compreender. Quando as pessoas dizem assim, são 100 trilhões de estrelas da nossa galáxia, ou algo assim desse tipo, não dá para a gente compreender com a nossa mente. É muito pequena a nossa mente para compreender. Eu lembro uma história de um homem que diz, eu quero compreender Deus. Eu só posso servir a Deus se eu compreender a Deus. Com essa cabecinha, a gente querendo compreender. Aí um dia ele vai lá no Rio São Francisco, na beira lá de Propriar, e vê o menininho com a cuia, tirando água do rio, com a cuia.
E ele perguntou: o que você está fazendo, menino? E o menino disse: estou secando o rio São Francisco. E ele disse: deixa de ser besta, menino. Você acha que com a cuia você vai secar o rio São Francisco? E o menino, na inspiração de Deus, disse: você acha que com a sua mente você vai compreender Deus? Amém? Tentar compreender Deus, querido, é a tarefa tão impossível quanto você tentar secar o oceano com uma cuia. Você sabe o que é a cuia? Imagine metade de um coco, o pedaço do coco, você tentar secar o oceano. Dá para fazer? Não dá. Não dá. Não dá para compreender Deus também, com a nossa mente. É por isso que Deus tem que se revelar. Deus tem que se mostrar para a gente aquilo que Ele quer mostrar. Amém? Então Ele cria todas as coisas por meio de quê? Da sua palavra. A Bíblia diz, Gênesis 1 começa como? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. Aí você tem Deus, você tem o Espírito, e você tem o Logos. Logos, o que é Logos, pastor? Logos é palavra, é o verbo. Essa palavra Logos, no grego, que lá no Novo Testamento você vai encontrar no Evangelho de João, é uma palavra que significa verbo. Não é apenas palavra, não é substantivo, é verbo. Qual a diferença de um verbo para o substantivo? Hein, gente? Alguém aqui deve ter lembrado dessa aula de português. Qual a diferença entre verbo e substantivo? Verbo é ação. Gente, verbo é ação. Jesus é verbo. Ele é ação. Quando Deus fala, e disse Deus: haja luz. Eita, o rapaz do som vai brigar comigo ali. Fiat lux, haja luz, houve luz. Deus, Ele cria por meio da palavra. E Ele nos cria, em Gênesis 1, 26, Ele vai nos criar a sua imagem conforme a sua semelhança. Ele nos cria, e quando Deus cria um mundo e cria pela palavra, Ele também fala para a gente: olha, cuidado com o que vocês falam, porque vocês são semelhantes a mim. Vocês não são deuses, mas assim como eu criei o meu mundo pela palavra, eu estou parafraseando aqui, tá? Você não vai encontrar isso na Bíblia, eu estou parafraseando para você entender. Deus diz assim: assim como eu criei o mundo pela palavra, vocês também criam o mundo de vocês pela palavra de vocês, né? Por exemplo, tem pessoas que adoecem só pela palavra que elas falam. Só pela palavra elas adoecem. Tem pessoas que não progridem na vida só pela palavra, porque a Bíblia diz em Provérbios que você se prende pela palavra que você fala. Isso aqui dá um estudo completo de um mês só falando sobre palavra, mas é só uma pincelada aqui para você entender que Deus criou o mundo pela palavra, e muitas pessoas estão criando um mundo de caos pela palavra. Deus não cria caos, Deus cria ordem. Ele ordena, e a criação é boa e é intencional. Ou seja, quando Deus cria, existe intenção, existe propósito em tudo que Deus cria. Amém? Por exemplo, quem já ouviu falar que se acabar com as abelhas, o que acontece? Alguém já ouviu falar? Pastor, se acabar com as abelhas, o que acontece? Alguém já ouviu falar? Não tem mais mel, só isso? O que mais? Oi? Extinção da humanidade. Extinção. É o efeito dominó. Deus cria tudo, Deus cria todas as coisas, queridos, com propósito. Amém? Deus cria todas as coisas com propósito. O ser humano é criado no ápice da criação, ou seja, a coroa da criação é o ser humano. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem que não, o ser humano é que nem um macaco, o ser humano é que nem um gorila. Você já imaginou uma criança que é criada com um pai ateu e uma mãe crente? Aí um menino pergunta para o pai: pai, de onde viemos? Aí o pai diz: do macaco, do chimpanzé, do gorila. E pergunta para a mãe: de onde nós viemos? E a mãe diz: viemos da criação de Deus, de Adão e Eva.
Aí o menino pergunta, mas mãe, papai disse que é do macaco. O que a mãe responde? Só se for da parte dele. Só se for os parentes dele. Da minha parentela, nós viemos de Deus. Querido, você não precisa estar discutindo com ninguém. Se alguém quiser dizer para você que veio do macaco, você diz, tudo bem, deve ser seus parentes, você até tem um jeitinho mesmo. Até parece. Puxou aos parentes. Mas eu vim de Deus. Eu vim de Deus. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Gente, olha, essa visão, essa cosmologia, essa visão de criação do mundo, muda tudo, muda tudo. Por que, pastor, é tão importante você entender isso? Porque se viemos do macaco, somos apenas um animal que se desenvolveu como uma barata, como uma ameba, qualquer coisa assim, um aminoácido que foi desenvolvendo. Então, matar, violência, todas as leis, elas caem por terra se não existe ordem, se não existe Criador, se não existe nada. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Vocês entenderam? Esse é o resultado de uma visão naturalista. As pessoas às vezes não querem admitir, mas o resultado dessa conta é esse. É um mundo de caos. Agora, quando você diz que Deus criou, aí muda a história. Porque se existe um Deus, existe um Criador, existe uma ordem que Ele deu, e eu tenho que me submeter a essa ordem. Na psicologia, o tal do Freud lá, eles vão dizer o seguinte, não, é porque o homem tem uma carência da paternidade, por isso ele criou um Deus com o qual ele possa se relacionar por causa dessa carência da paternal que ele tem. Isso aí é a explicação do Freud, né, na psicologia. Deus não existe, é apenas uma criação nossa, mostrando uma carência que nós temos. Só que, primeiro, que ele não tem prova nenhuma disso, é só argumentação. Mas a gente pode argumentar o contrário também. Qual é a argumentação contrária disso? É dizer, na verdade, Deus existe, mas o homem não quer se submeter à paternidade de Deus, às ordens de Deus. Então, o que ele faz? Ele diz que Deus não existe. Porque se eu fico afirmando para mim, Deus não existe, eu tento acalmar a minha consciência e pensar, eu não tenho que prestar contas a ninguém. Porque se eu admitir que Deus existe, tem alguém para eu prestar contas. Aí o bicho pega. Como muitas pessoas não querem prestar contas a ninguém, o que elas fazem? Elas negam a existência de Deus. Tá certo? Esse culto de estudo é para te preparar, para te capacitar para algumas argumentações que as pessoas fazem. Porque alguém pode chegar para você e dizer, tudo bem, quando a gente morrer a gente vai saber. Aí você diz, tudo bem. Se você tiver certo, não tem problema. A gente morre e vira esterco. Agora, se eu tiver certo, querido, tu vai para o inferno e eu vou para o céu. De toda forma a gente ganha. Amém? Você entendeu isso? Dê uma salva de palmas. Eu não sei se vocês entenderam ou não, mas dê uma salva de palmas ao Senhor. De toda forma você ganha. Amém? É melhor você crer em Deus. Pode passar. Senão a gente vai ficar só nesse aí. O ser humano criado à imagem de Deus. Nós já falamos sobre isso. Dignidade, valor intrínseco, acabamos de falar sobre isso. Criados para refletir o caráter de Deus, governar a criação. Homem e mulher criados com igualdade em valor diante de Deus. A palavra quando diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a palavra Adão, significa humanidade. Então, o nome Adão não é apenas um nome próprio, mas também fala da humanidade. É uma palavra designada para falar da humanidade, da criação, do ser humano. É por isso que algumas versões já falam ser humano, porque Adão significa isso. Tudo bem? Então Deus ele cria e diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, façamos a humanidade conforme a nossa imagem e semelhança. E ele cria o ser humano. E ele dá ao ser humano o poder de administrar o mundo. Então Deus deu ao ser humano o poder de administrar o mundo. Então ninguém reclame
de como está o mundo. Porque o mundo está como está, porque nós estamos administrando. Mas a boa notícia é essa, é que o dono do mundo, ele vai voltar a administrar o mundo. Ele deu ao homem 6 dias para que o homem trabalhasse na terra. Mas depois a terra volta para o dono, volta para ele. E aí nós vamos prestar conta, como a gente falou naquele culto sobre os talentos, lembra? Aí nós vamos prestar conta do que nós fizemos com a capacidade que Deus nos deu. Por exemplo, a casa que você tem, a administração que você tem, é tudo reflexo de como você está administrando. Agora deixa eu dizer um segredo. A gente não sabe administrar direito. Precisamos da ajuda de Deus. Quer ver que você não sabe administrar direito? Case. Case. E você vai descobrir que a pessoa que você chamava de amada, minha querida, meu docinho. Tem gente que chama minha neguinha, meu neguinho. Vai ter hora que você não sabe o que quer fazer com essa pessoa. Não é verdade? Só os casados já estão entendendo, né? Você está entendendo, querido? Nós precisamos de Deus até para ajudar no nosso casamento, na nossa casa. Como nós nos relacionamos com o dinheiro, como nos relacionamos com outras pessoas. Para que possa haver ordem, nós precisamos de Deus nas nossas vidas. Ah, pastor, quer dizer que quem não tem Deus não tem ordem? Em alguma área. Em alguma área, há uma lacuna, há um buraco que precisa ser preenchido. Graças a Deus, a nossa sociedade, ela é influenciada pelos valores cristãos. É influenciada. E a igreja tem um papel de ser a mantenedora desses valores. Até aí, tudo bem? Pode passar, por favor. O propósito original de Deus para o ser humano: relacionamento com Deus, trabalho, cuidado da criação e vida de santidade e obediência. Vamos lá. Quando Deus cria, Deus criou o homem para trabalhar, viu? Tem gente que pensa que o pecado só existe por causa, ou aliás, o trabalho só existe por causa do pecado. Tem gente que fica dizendo, se Adão não tivesse pecado, a gente não precisava trabalhar. Ficava só assim de boa no paraíso. Quem foi que disse isso para você? Incircunciso. Você nunca leu na Bíblia que quando Deus criou Adão, ele disse, cuida, vigie e cuide do jardim. Deus deu um trabalho para Adão, para o primeiro casal. Eles tinham um trabalho. Só que não era um trabalho que eles precisavam, sabe, se acabar para produzir. Era um trabalho abençoado. Quantos querem um trabalho assim? Tem trabalho, gente, que é maldição. Tem trabalho, é verdade, tem trabalho que é maldição. Tem trabalho que só falta arrancar seu couro. Quem sabe do que eu estou falando? Parece que você está no Egito. Lembra do neguinho aqui? Pá. Lembra? Se você estiver numa situação como essa, em nome de Jesus, diga, faz uma oração, diga para o Senhor, Senhor, me liberta do Egito. Eu estou falando sério. Vocês estão rindo, mas é sério. Tem trabalho. Porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para que ele trabalhasse, mas não foi para que ele se matasse. Isso é bênção de Deus. E a terra ia produzir, certo? Ele ia trabalhar, mas ele ia poder desfrutar do fruto. Quando peca, é que Deus diz assim, do suor do teu rosto comerás, a terra com dificuldade dará os seus frutos. Quer dizer, é você brigando para conseguir algum fruto. Quem já se sentiu assim, pastor, estou com a vida financeira assim, parece que eu estou brigando, isso é maldição. Vamos lá, próximo. Olha a queda aí, ó. A tentação da serpente e a desobediência do casal. Satanás tentou. Pastor, como é que a gente sabe que é Satanás? Porque a Bíblia fala que é uma serpente, ela não diz que é Satanás. Se alguém te perguntasse, como é que você sabe que é o diabo? Se a Bíblia não diz que é diabo, a Bíblia só fala que é serpente. E agora, o que é que você diz? Vamos lá. Exatamente. Lá em Apocalipse diz assim, a antiga serpente.
Então, Apocalipse, que é o último livro, relaciona com o primeiro livro, falando que essa serpente é Satanás. Tá certo? É por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia por inteiro. Veja como Gênesis e Apocalipse estão ligados. João e Gênesis capítulo 1 e João 1 estão ligados. A gente precisa conhecer para poder entender a história. Então, Satanás, ele não vai lá e pega você e diz, ó, tá aqui, agora você vai pecar. O diabo não chega para você e diz assim, tá aqui, ó, você vai pecar, toma aqui. Ele não faz isso. O diabo é o melhor vendedor que existe. Vocês conhecem bons vendedores? Conhece, Rodrigo, bom vendedor? Tem cara que vende gelo para esquimó. E areia lá para os árabes, vendendo areia para árabe no deserto. Tem gente que é muito boa. Tem argumentação, né? Tem uma lábia incrível. Tem argumentação. Ó, pega isso aqui. Argumentação. Astúcia. O diabo, ele é muito bom na argumentação. Sim, pastor. Sim, ele é muito bom na argumentação. E ele vai atacar a sua mente. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tem café? Alguém lembra? Tem café? Vocês estão entendendo? Mas ele não pega você e derruba você. Ele tenta, ele seduz. Mas você precisa abrir a porta. Você precisa abrir a porta. Ele fica do lado de fora. Ele não cruza a linha. Mas ele fica falando com você. Abra. Olha, eu vou fazer assim. Vou fazer assim. Mas ele não entra. Aí o que acontece? Ele seduz na tentação. Na tentação, o que ele faz? Aí você abre a porta. É por isso que a Bíblia diz em Efésios, não deis o quê? Lugar ao diabo. Essa palavra não dá lugar, ele está falando de um lugar onde ele possa colocar os pés. Não dê ao diabo um lugar onde ele possa colocar os pés. Ele vem seduzir. O pecado rompe o relacionamento com Deus. E quais são as consequências espirituais? Separação de Deus, queda moral e a morte física. Ah, pastor, Deus disse que no dia que o homem comesse do fruto proibido, ele morreria, mas Adão morreu? Sim ou não? No dia que ele comeu? E aí, pessoal, comeu ou não comeu? Morreu ou não morreu? O que é morte, então? O que é morte? Aí, ó, vamos lá, um conceito interessante. O que é morte, então? Deus disse que morreria. O que é morte? Morte espiritual. Não quero saber o tipo de morte, eu quero saber o que é morte. Ausência de vida ou separação da vida. A morte, gente, é separação da vida, tá? É separar. Eu estava ligado à vida. Deus é a vida. Eu me separo, eu estou morto. Eu estou separado da vida. É por isso que, eu já falei aqui uma vez, há um tempo atrás, eu creio, na nossa cidade, a nossa cidade parece The Walking Dead. Vocês sabem o que é The Walking Dead? Os mais novos aqui talvez não saibam. The Walking Dead é uma série de zumbis. Mortos-vivos. Você anda com mortos-vivos no seu carro. Você anda com mortos-vivos no supermercado. Você anda com mortos-vivos no banco. Pastor, que história é essa de mortos-vivos? Porque a Bíblia diz que quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem a vida. Gente, ninguém nasce com Jesus no coração. Porque nós pecamos e nós fomos separados da vida. Se nós fomos separados da vida, eu não tenho a vida. Só quando eu recebo Jesus, é que a vida entra em mim.
Aí João vai dizer o seguinte, que quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a... Se uma pessoa ela não tem o Filho de Deus, ela não tem a vida. Mas ela está andando, é um zumbi, é um morto-vivo. Mas o poder de Deus, ele vai sobrepor a morte. Nós estávamos mortos, a Bíblia diz em Efésios, e Deus nos deu vida juntamente com Ele, amém? Nós recebemos vida, através de Jesus eu recebo vida. Então morte, gente, é separação. O que é morte eterna? É estar separado para sempre de Deus. O que é morte espiritual? É estar separado do relacionamento com Deus. O que é morte física? É estar separado dos entes queridos. Não é isso tudo separação? Sim ou não? Não é separação? Por mais que ame, quando morre, quem quer ficar com o defunto em casa? Nem a mulher que diz que ama, né? Eu amo, eu amo, eu amo. Aí a mulher caiu lá no caixão, em cima do caixão, ficou gritando logo, me tire daqui, me tire daqui. Ninguém quer. Porque morte é separação. Separação espiritual, separação eterna e separação física. Ok? Até aí tudo bem? Vamos lá, próximo. Consequências da queda: vergonha, culpa, medo. Engraçado, às vezes as pessoas cometem um erro, cometem uma falha, aí deixa de vir para a igreja. Eu pergunto, por que você não está vindo mais? O que aconteceu? Não, pastor, porque eu fiz assim, tal. Ia estar todo mundo me olhando. Pisou na bola, fez besteira. Aí ele pensa, ou ela pensa, que vai chegar na igreja e todo mundo vai se virar assim para ela e dizer, oh, essa fariseia entrando aqui. Não é essa a intenção, essa impressão que as pessoas têm? Que vai todo mundo olhar para ele, todo mundo olhar para ela, porque cometeu um pecado. Esse é o sentimento de vergonha, de culpa, de medo, quando a gente faz besteira, quando a gente pisa na bola. Não é assim? Sim ou não? Alguém já sentiu isso? Alguém já sentiu isso? Foi o que Adão fez, gente. Quando Adão pecou, ele foi se esconder de Deus, brincando de esconde-esconde. Dá até uma música legal, né? Esse negócio aí, brincando de esconde-esconde, olha aí. Alisson. Brincando de esconde-esconde com Deus. Adão foi se esconder. Não dá para se esconder. Mas o legal é que Deus entra na brincadeira. Aí Deus diz assim, onde está Adão? Onde está Adão? E Deus não sabia onde é que ele estava? Claro que ele sabia. Mas Deus entrou na brincadeira. Deus deixou Adão dizer, eu estou aqui. Eu me escondi, ouvi tua voz e me escondi. Porque eu estava nu. Quem foi que disse para você que você estava nu? Então a consequência é expulsão do Éden. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Outra coisa interessante, Éden não é um jardim. Éden é uma região, tá? Éden é uma região, e na região do Éden, Deus plantou um jardim. Aí é chamado Jardim do Éden. Mas o Éden é uma região, e nessa região Deus plantou um jardim. E o homem foi expulso desse lugar. Ele perdeu o acesso à árvore da vida. E eu pergunto, por que o homem perdeu o acesso à árvore da vida? Por que Deus colocou os querubins lá dizendo, ó, não deixa ele acessar, não deixa ele fazer o download ali da árvore da vida, acessar a árvore da vida? Por quê? Porque era um lugar santo, o que mais? Porque se o homem comesse, o homem viveria nessa miséria que ele entrou para sempre. Então a morte acabou sendo uma saída dessa condição de pecado. E Deus disse, não deixa ele comer. Ele é pó e ao pó ele vai voltar. Deus disse, você é pó e ao pó você volta. Você é uma unidade de carbono. Você veio do carbono, você volta para o carbono, porque você veio do carbono. Amém?
Continuando. Caim e Abel, o pecado se espalha. Gênesis 4, primeiro homicídio da história. O pecado agora afeta diretamente os relacionamentos humanos. Quando Abel vai lá oferece, ele oferece o quê? Das primícias. Mas abra sua Bíblia. Não fala, capítulo 4, não diz que Caim trouxe das primícias do fruto da terra. Diz? Não. Aí alguém falou, pastor, mas tem um também aí. É por isso que a gente tem que pesquisar várias versões. Você pesquisa várias versões. Não havia mandamento nenhum. Mas Abel traz das primícias. Porque ele entende, ele é Deus, eu preciso honrá-lo, eu preciso dar o primeiro lugar a ele. E aí já entra o princípio das primícias. Gente, se você quer servir a Deus, dê o primeiro lugar para Deus. Quem está entendendo? Eu vou repetir. Se você quer servir a Deus, faça como Abel. Dê o primeiro lugar a Deus. Por quê? Porque Caim também quis servir a Deus, mas Caim não deu o primeiro lugar. Ele deu outra coisa. Tem gente que diz assim, eu até gosto de ir para a igreja, eu gosto de Deus, eu gosto... Não, Deus não quer isso. Deus quer a prioridade na sua vida. Deus quer a prioridade. Pastor, por que Deus é assim? Deus é egoísta? Não, é porque Deus sabe que se você não der prioridade a Ele, você vai constituir um ídolo no teu coração, e este ídolo vai te destruir, vai te matar. Ninguém nunca me falou sobre isso. Mas lendo a Bíblia e questionando a Deus, eu perguntava, Senhor, por que o Senhor quer exclusividade? Por que o Senhor quer ser o primeiro? E Deus me falou dessa forma, como eu estou dizendo a vocês. Se eu não for o primeiro na sua vida, outra coisa será o primeiro. E essa outra coisa irá destruir você. Então, quando Deus pede para você, para Ele ser o primeiro, é para o seu bem. Não é porque Deus tem problema de autoestima, não é porque Deus quer ser aplaudido por você, porque Deus é Deus antes de você existir. Quem entendeu? Então, quando você coloca Deus como primeiro, você está salvaguardando a sua alma, a sua vida. E Deus, mesmo assim, Ele demonstrou graça e misericórdia. Quando Caim peca, Deus faz o quê? Coloca uma marca. E aquela marca não era para Caim ser destruído, mas era para Caim ser preservado. É a misericórdia de Deus agindo. Pode passar. Gênesis 6, vamos lá, isso aqui é interessante. A terra se encheu de violência e corrupção. Quando 7 de outubro de 2023, foi 24, foi? Quando teve aquele negócio lá do Hamas? Foi 23 ou 24? 23, não foi? Eu acho que foi dia 23. É isso? Eu acho que foi dia 23. 23 de outubro, do ano 2023. 7 de outubro. O Hamas entrou lá em Israel e matou mais de 1.200 e poucas pessoas. Muita gente foi morta no deserto. Literalmente foram mortos no deserto. E Hamas significa violência. É a mesma palavra que você vai encontrar em Gênesis 6, quando diz que a terra estava cheia de violência. A terra estava cheia de Hamas, a violência. A terra se encheu de violência e corrupção. Violência, você lembra do Hamas, corrupção, você lembra de quê? Do Brasil. Menina. Do Brasil. Nós temos muito problema no Brasil. Não é apenas de um partido, mas nós temos muito problema. Veja em todas as instâncias. As instâncias. Tanto no município, governo federal, município, estadual, federal. Existe um problema que está entranhado no ser humano, que é o problema da corrupção. Mas a pergunta não é se o governo está sendo corrupto, a pergunta é se você está sendo corrupto. Amém? A terra se encheu de violência e corrupção. Deus se entristeceu com o estado moral do homem.
Noé acha graça aos olhos do Senhor. Nós falamos sobre isso aqui na pregação. Gênesis 6, versículo 9. A Bíblia diz que Noé era justo, íntegro e andava com Deus. Diga comigo, justo, fala forte, justo, íntegro e andava com Deus. Amém? Então, querido, não importa se fulano, se beltrano, se o vizinho, se sei lá quem está andando assim ou acolá. A questão é como você está andando. Porque em uma geração, no meio de um povo, Deus olhou para Noé e disse: você é justo, você é íntegro, você anda comigo, eu vou preservar você. Deus não está comprometido com o grande número de pessoas. Deus está comprometido com integridade, com justiça, com santidade. Amém? Então Noé acha graça aos olhos do Senhor, e o Senhor ordena que ele faça uma arca, e isso vai levar muitos anos, até que vem um dilúvio. Uma semana antes eles entram na arca. Uma semana antes de vir a chuva, Deus ordenou que Noé entrasse na arca. Quantos dias? 7 dias antes. 7. Uma semana. Isso é interessante, porque a Bíblia fala em Apocalipse dos últimos 7 anos. E aí está mostrando, Gênesis 7 mostra que uma semana antes, Deus tirou seu povo daquela situação, colocou eles dentro da arca. Amém? Quem está entendendo? Pode passar. Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6? Aí tem uma pergunta que me fizeram no grupo, acho que vocês devem ter visto. Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6? Alguns entendem da seguinte forma. Para quem não conhece o texto, diz assim: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram cada um para si uma mulher. Tomaram para si. E esses se tornaram os poderosos da terra. Se tornaram os poderosos. O texto diz assim: viram os filhos de Deus, as filhas dos homens, e coabitaram com elas, tiveram relação com elas. E a descendência se tornou os poderosos da terra, os Néfilins, os poderosos, os gigantes. Como é que se interpreta isso, pastor? Como é que se entende isso? Alguns entendem da seguinte forma: filhos de Deus como seres angelicais. Quem já ouviu isso? Eram anjos. Alguns entendem que eram anjos. Seres angelicais. Quem é que defende essa teoria? Judeus antigos, e a igreja também primitiva acreditava dessa forma. A igreja acreditava dessa forma, que eram anjos. Tá? Então não é coisa assim que veio da cabeça de qualquer maluco, não. De algum maluco, não. A igreja. Mas tem um texto lá que Jesus fala que anjos não se casam nem se dão em casamento. Aí, será que eram anjos? Vocês entenderam o texto de Gênesis 6? Diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, acharam as mulheres bonitas, se relacionaram com elas, e essas crianças que nasceram se tornaram gigantes. Se tornaram gigantes. Aquele filme de Noé, um filme acho que é o mais recente que tem, mostra esses gigantes, né? Continuando, essa é uma teoria. Próximo. Alguns textos. Filhos de Deus, igrejas reformadas, igrejas, por exemplo, como a igreja presbiteriana, algumas igrejas mais tradicionais, elas acreditam que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, que era filho de Adão e Eva. Sete era filho de Adão e Eva, então eles creram, não, tinha uma descendência de pessoas piedosas, e esses homens piedosos se envolveram com as mulheres que não valiam nada, com as filhas dos homens, descendentes da linhagem de Caim. E aí houve essa mistura,
né, de pessoas entre piedade e impiedade. Mas aí tem um problema também. Qual o problema? Eu nunca vi crente e não crente casando e gerando gigante. Não é isso? Sim ou não? Vocês já viram? Não gera gigante. Não gera gigante. Então, essa teoria também enfrenta problema também. A outra, porque Jesus disse que anjos não casam, não se dão casamento. Mas não está dizendo que os anjos não possam casar ou se dar em casamento. Não está dizendo isso. Está dizendo que eles não se casam, nem se dão em casamento. Está dizendo que é a ordem que eles seguem. A primeira diz que eles quebraram essa ordem e se envolveram com mulheres. E então nasceram gigantes e por isso o mundo foi destruído. Gente, são duas teorias. Eu não me prendo a isso, porque isso não vai me levar mais para o céu, para a esquerda, mais para a direita. Vocês estão entendendo? É só para termos de curiosidade, você compreender isso. Você entender que existem esses dois pensamentos. Esse é um dos textos mais complicados de entender lá do Antigo Testamento, de Gênesis 6. Porque vai ter muita gente boa que você vai encontrar no YouTube defendendo uma coisa, e você vai encontrar muita gente boa também defendendo outra coisa. Você vai encontrar argumento para as duas coisas. Tudo bem? Mas não se prenda por causa disso. O que eu sei é o seguinte: Deus, Ele não quer mistura de sementes. Por exemplo, no Novo Testamento Ele vai dizer: não se prenda a um jugo desigual. Deuteronômio 22 Ele vai dizer: não misture as sementes. Então dá a entender que houve uma mistura de sementes. Houve uma mistura de sementes. Mas isso aí já é outra história. Vocês estão acompanhando? Vamos lá. Já estamos terminando. O dilúvio. Gênesis 6-9. Deus o quê? Decide julgar a humanidade, mas salva Noé e sua família. A arca é instrumento de salvação. Dilúvio mostra a seriedade do pecado e a santidade de Deus. Quem aqui se incomoda com casa suja, essas coisas assim? Tem alguém aqui? Levanta a mão. E se dissesse para você, ó, você vai passar um ano numa arca cheia de animais, os animais fazendo cocô, xixi e tudo mais, e capim, e mato, e répteis, não tem bem feito, não tem bem feito certo. A questão é que você vai estar trancado um ano, numa situação como essa. Aí eu pergunto, você entraria na arca? Sim ou não? Quem entraria na arca? Levanta a mão. Quem entraria na arca? Quem não entraria? Ah, pastor, eu preferia morrer. Tem alguém aqui? Tem alguém? Das irmãs? Quem? Não, né? Gente, escuta uma coisa. Tem gente que diz assim: ah, pastor, eu não vou na igreja não, porque tem uma fofoqueira na igreja. Na arca também tinha fofoqueira. Ah, eu não vou na igreja não, pastor, porque na igreja tem um cavalo. Na igreja tem um cavalo. Na arca também tinha cavalo, gente. Você está entendendo? Mas era o único lugar que tinha salvação. Tinha até cobra, pois é. Mas era o único lugar que tinha salvação. A gente precisa entender isso. Igreja tem problemas. Mas Deus escolheu a igreja, a congregação. Deus escolheu congregar para ser a nossa arca. É por isso que lá em Hebreus 10:25 diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Por quê? As pessoas que deixam de congregar, é porque elas dizem assim: é porque eu fui ofendida naquela igreja. Oh, coisa linda. Ou então diz assim: não me reconheceram. Está pensando que igreja é IML? Ela está reconhecendo o corpo. Né?
A pessoa... Mas pastor é legista agora. Ela está refazendo reconhecimento. Você está entendendo? Ah, pastor, é porque essa igreja é cheia de defeito, aquela igreja é cheia de defeito. Se você encontrar uma igreja perfeita, não entra. Não entra na igreja perfeita, senão você vai estragar a igreja perfeita. Você estraga. Amém, queridos? Noé entrou. Os filhos entraram, a esposa entrou, as noras entraram. As noras não ficaram dizendo, se minha sogra entrar, eu não entro. Não teve isso. Elas entraram junto com a sogra. Amém? E passaram mais de 1 ano dentro daquela arca, gente. Trabalhando, alimentando animal, limpando xixi, jogando água para escorrer, para limpar. Não foi brincadeira não. 1 ano. E outra, nem abrir janela podia. Só no finalzinho, vocês já leram, né? Só no finalzinho que ele abriu ali, que ele abriu a portinha para soltar a pomba. O corvo primeiro, depois a pomba. Só no final. Foi brincadeira? Mas valeu a pena. Eles foram salvos. Amém? Diga para o seu irmão, me aguente, porque vai valer a pena. Amém? Aleluia! Aleluia! Agora, vocês imaginam quanto tempo Noé passou construindo aquela arca? Foram muitos anos. Mas, gente, não tinha chuva, não tinha rio ali perto. Você imagina o vizinho de Noé passando e falando com ele, ô Noé, o que você está fazendo? Você está doido? Você está doido? Rapaz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos para a festa, vamos curtir, vamos fazer aquilo outro. E ele disse, não, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, eu estou me envolvido numa grande obra aqui. Noé, você é louco, não existe esse negócio de chuva, não tem inundação, não tem nada. Mas Deus mandou construir, eu vou construir. Como é que o pecado entrou? Porque o homem duvidou da palavra de Deus. Noé não duvida da palavra. Ele começa a construir. E assim ele foi salvo e salvou toda a família dele. Quando você crê, você traz salvação para a sua vida e para aqueles que estão perto de você. Amém? Vamos lá, para nós encerrarmos. Está aqui no capítulo 10, vai falar dos descendentes. E aí eles saem da arca e vão povoar a terra. Quem eram os filhos de Noé, gente? Hein? Sem, ou Jafé, Sem e Cã, ou Sem, Cã e Jafé. É interessante, esses três. E tem gente que fica perguntando, pastor, de onde veio o asiático? O povo de zoinho puxado. Já parou para pensar? De onde vieram os chineses, japoneses? De onde vieram? De onde vieram aquele povo branco que nem papel? Já pensaram? De onde veio aquele que é negro, que parece que nem a noite? Já viram assim? Já viram? Oi? E aí? De onde veio esses amarelos? Os amarelos, de onde vieram? A Bíblia fala que vieram de 3 raízes. Por exemplo, quando eu olho aqui para vocês, alguns de vocês têm os olhos um pouco puxados. Não é? Alguns de vocês têm os olhos um pouco puxados. O meu não é muito grandão também, né? Mas alguns têm os olhos puxados. Alguns de vocês são mais claros, outros são mais moreninhos, outros são mais escurinhos. E se fizesse uma mistura, se houvesse uma mistura de todos que estamos aqui, daqui a quantos anos, daqui a 500 anos, quais eram as cores e quais características que iriam aparecer aqui?
Então, se crê que foi dessa forma, dessa mistura que aconteceu, o que nós hoje temos no mundo. Mas tudo procede de apenas essas 3 raízes, os 3 filhos, Jafé, Sem e Cão. Quem é Jafé? Jafé, você está vendo a cor dele ali? São esses povos, né? América, né? América do Norte, as Américas, e ali onde fica atualmente a Rússia, China e Japão, Austrália. Vocês lembram de geografia? Sem são os semitas. Essa região verde, gente, ali no meio, mais ou menos, onde está o nome Babel, um pouquinho para o quê? Esquerda ou direita? Esquerda. Um pouquinho para a esquerda fica Israel, fica a região de Israel. Então ali são os semitas. Semitas são os judeus, são os árabes, essa turma toda ali que mora ali no Oriente Médio. E tem esse amarelo aqui, com a mistura aqui, são os cananitas. São os cananitas, certo? Então, dessa mistura, pastor, quer dizer que os asiáticos vieram de Jafé, assim como os europeus? Sim, se crê que houve essa miscigenação, essa mistura, e os asiáticos também são descendentes de Jafé. Amém? Se você quiser olhar, depois você dá uma olhadinha em Gênesis capítulo 10, você vai ver as nações que são citadas ali. Perguntas? Um de cada vez, não fala todo mundo não, para a gente poder responder. Não? Então vem para cá, Alisson, por favor. O que a gente aprende em Gênesis? Primeiro aprendemos que Deus ele nos criou. E você compreender que Deus criou, dá sentido à sua vida. Se Deus não existe, se Deus não criou, a vida é vazia, não tem propósito. Mas se a gente entende que Deus foi intencional, você entende que você está aqui porque Deus tem um propósito para a sua vida. Você entende que Deus te fez a imagem e semelhança dele. Você entende que Deus colocou uma coroa sobre a tua cabeça, porque você é o ápice, você é a coroa da criação de Deus. Amém? Está em dó? Vamos ficar de pé? Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Diga ao seu irmão assim: o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O
pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou em mim. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu oro pela vida dos teus filhos que foram criados à tua imagem conforme a tua semelhança. Senhor, nós não sabemos administrar nem mesmo a nossa própria vida se nós não tivermos o Senhor conosco. Nós só podemos experimentar a vida quando estamos ligados ao Senhor, quando temos comunhão e relacionamento contigo, quando te damos o primeiro lugar nas nossas vidas. Senhor, tira todos os altares, tira todos os ídolos do nosso coração, que nós possamos adorar somente o Senhor, exaltar somente o Senhor, para o louvor da tua glória. O Senhor advertiu uma geração através de Noé. Que o Senhor use nossas vidas, Senhor, também para advertir essa geração, Senhor, porque um dia o Senhor virá. O Senhor virá se encontrar com a tua igreja, com a tua noiva. E assim como os Noé e sua família entraram na arca, nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós entraremos, Senhor, para sempre na tua presença e jamais, Senhor, deixaremos este lugar. Nós te glorificamos, ó Pai, e exaltamos o Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, dá uma noite de paz, uma noite de descanso na tua presença. Em nome de Jesus, abençoamos o teu povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e vos dê paz em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos,